Continuação da história, filhas. Essa minha outra prima, ela é mais adolescente, assim, então ela é mais novinha. Ela tava mais na dela, mas ela também conversou comigo e tal. E aí, quando a Dona Rose chegou, a Dona Rose subiu junto com a minha irmã. E aí, essa minha tia já tava pra poder ir embora. E aí, ela foi, me deu um abraço e falou, ó, pode contar comigo. E quando você for também desfazer lá da casa da sua mãe e você quiser que a gente vá e limpa tudo pra vocês, sem vocês precisarem, né? A gente faz também, mas assim, eu e a minha irmã, pra ser sincera, a gente não queria a ajuda deles, porque eles não tinham direito na casa, era meu e da minha irmã e só. O meu pai abriu mão da parte dele, né? Então era só meu e da minha irmã. Então, assim, isso meio que acabou demonstrando que ela tava do meu lado, então eu fiquei bastante feliz, mas ela foi embora e a Dona Rose subiu. Nessa que a Dona Rose subiu com a minha irmã e a minha tia, que já tava comigo, ficou eu, a minha irmã, a minha tia e a Dona Rose no quarto. E aí eles continuou lá embaixo e a minha tia desceu, entendeu? Só ficou a gente, minha tia se despediu de mim e tal e saiu com a minha prima, beleza. Aí ela falou que um tio meu também, que é meio doido das ideias, tava querendo me visitar. E a minha tia ainda falou, não, deixa quando ela for pra casa, aí todo mundo vai lá visitar ela. Por enquanto é melhor não vir muita gente aqui no hospital, não, deixa ela descansar, beleza. Aí minha tia falou que ia passar a tarde lá comigo, a minha tia, mãe da Carla. Ela falou que ia passar a tarde lá comigo. Dona Rose, minha irmã, subiu. Dona Rose entrou no quarto. E aí, aí ela veio, me cumprimentou, falou, e aí, filha, você tá bem, que não sei o quê. Aí uma enfermeira chegou, falou quando que eu ia poder comer, se a anestesia, como que tava a anestesia, porque eu ainda tava sentindo algumas coisas anestesiadas. Eu falei que já tava, tipo, passando assim, sabe? E eu tava muito bem, gente, pra quem tinha feito cirurgia, eu juro pra vocês que eu tava de boa. Porque eu tava anestesiada, então, tipo, eu não tava sentindo nada. Aí, quando a Dona Rose subiu, como me cumprimentou, a enfermeira chegou e a enfermeira saiu, a Dona Rose continuou, eu falei, cadê o João? Aí ela falou, tá lá embaixo. Aí a Clarice pegou e falou assim, tá lá embaixo com o meu marido. Aí eu falei, fiz assim, estranho. Aí a Dona Rose falou, vocês brigaram, Vitória? Aí eu falei, não. Eu tava fazendo cirurgia, só se ele brigou comigo eu dormindo. Aí a Clarice falou, eu também achei ele meio... Aí a Dona Rose falou, também achei. Aí eu falei, como assim? Aí a minha tia falou, vocês não brigaram antes da cirurgia? Eu falei, não, gente. A minha irmã tava aqui, a gente não tava de boa? Aí minha irmã falou, então, tava de boa, mas ele tá meio estranho mesmo, tá? Tipo, eu não ia falar nada, né? Mas já que a Dona Rose também reparou. Aí a mãe dele falou assim, ele é doido mesmo, liga não, o João é bipolar. Uma hora ele tá de boa, outra hora ele tá doido da cabeça. Aí eu falei, então, e depois eu que sou a confusa, né? Aí a Dona Rose falou, filha, que vocês dois é meio complicado, né? Porque... eu não vou opinar, né? Você tá aqui no hospital, mas você já sabe a minha opinião. Aí eu falei assim, inclusive a senhora me pediu desculpa pela sua opinião. Ela, não, realmente, sobre isso você tá completamente certa. Eu não posso jogar pra você as responsabilidades do meu filho, que já é um homem. Se ele tá falhando como homem, isso é um problema dele. Só que assim, você sabe que o que eu penso sobre o relacionamento de vocês. Aí a minha tia... nosso relacionamento virou pauta. Aí a minha tia começou a falar, mas você acredita que eu apoio a Vitória com o João? Toda vez que a Vitória precisa, esse menino tá do lado dela. Aí eu falei assim, né, só que toda vez que ele tá do meu lado, ele nunca tá só do meu lado, né? Ele tá do meu lado dos amigos, do lado da adega, do lado de fulano, de ciclano. Aí a Dona Rose falou assim, é que o João, ele sempre teve o coração muito bom. Então, ele não sabe separar. Ele não sabe separar isso aqui de amizade. Ele não sabe separar negócios de amizade. Ele acaba quebrando a cara dele. Aí eu falei, acaba quebrando a cara e muito, né? Porque a maioria das vezes, quando ele precisa, não é os amigos dele que tá do lado dele. Aí a Dona Rose falou assim, você também, né, Vitória? Aí eu falei, não, tudo bem. Toda vez que eu preciso, realmente, quem tá do meu lado é o João. Só que assim...
todas as vezes eu também tô do lado dele. E ele valoriza mais os amigos do que eu. Isso é fato. Aí a Clarice pegou e falou assim, nossa, estranho ele tá assim, né? Porque ele tava tão nervoso pra cirurgia que eu falei, gente, ele vai ter um troço aqui, dona Rosa. Ele tava passando mal, vermelho. Eu falei, não, ele já surtou hoje, surtou ontem também. Aí a dona Rose, o João, ele é assim mesmo, gente. Eu amo o meu filho, mas o meu filho é muito problemático. Ele sempre foi assim, sempre. Ele puxou pro pai. Aí eu falei, não, tem que ter paciência pra conviver com ele, que ele é uma pessoa difícil de lidar. A mãe dele concordou comigo. A maioria das vezes, a dona Rose sempre fica do meu lado. É que ela tava meio doida da cabeça ultimamente, porque o João tava batendo de frente com ela, que ela tava se metendo na vida dele. O que acontece? A partir do momento que o homem sai de casa, uma vez, quando ele volta pra casa da mãe, é muito difícil ele querer seguir as regras dela, entendeu? Aí, o que aconteceu? Ele não queria seguir as regras dela, a casa dela tinha regras e eles começaram a bater de frente e ela botou a culpa em mim. Aí foi o que eu falei pra ela, eu falei assim, na minha opinião foi isso que aconteceu. Ela, não, e você não tá errada, você tá certa. É porque o João, ele fica muito abalado quando vocês brigam. Aí eu falei, gente, tudo bem, vamos parar de falar do João? Aí meio que a gente deu uma mudada de assunto, então a gente parou de falar do João. Eu realmente fiquei pensando, ele deve estar meio bipolar das ideias. Eu juro pra vocês que eu até pensei assim, ele deve ter ficado tão nervoso com medo de me perder que não tá sabendo lidar, né, com essas coisas. Quem já perdeu alguém que ama, tipo, que nem ele perdeu o irmão dele, a pessoa fica com traumas. Eu juro pra vocês que eu pensei nisso na maior inocência, porque eu não fazia ideia do que estava por vir. E aí, ok. Eu sei que a gente ficou por horas conversando. Eu confesso pra vocês que eu amei. Do fundo do meu coração, gente, eu amei que a minha irmã, que a minha tia, que a dona Rose ficou comigo. Por mais que eu tava guardando alguns sentimentos, assim, em relação à dona Rose, e também eu guardava um pouquinho da minha tia, tá? Porque eu sei que minha tia tinha a vida dela, mas eu sempre fui muito apegada na minha tia, sempre gostei muito dela. E ela sempre foi muito doidona das ideias, então não teve fases que ela, tipo assim, foi acolhedora comigo, entendeu? Ela sempre foi meio fria, assim, até com a Carla. Ela sempre foi meio doida, assim, entendeu? A dona Rose não, a dona Rose já gosta de acolher, abraçar, beijar, apertar. A dona Rose sempre foi muito carinhosa comigo. E aí, a dona Rose, tipo, chegou comida pra mim, a dona Rose deu a comida pra mim, pra vocês terem ideia, deu a comida na minha boca, fez eu dar risada, ficou conversando comigo, a minha irmã conversando. A gente começou a contar história, tipo, de coisas minha, da minha irmã e da minha mãe. Foi muito gostoso, assim, sabe? Elas passou a tarde ali comigo, eu juro pra vocês que eu fiquei muito feliz, muito feliz. Eu não... Assim, de todas as vezes que eu me imaginei sozinha, eu me senti sozinha, aquele momento ali eu me senti muito amada. Muito. E aí eu comentei com a minha irmã, eu falei, nossa, eu tô muito feliz que vocês estão aqui. Aí a dona Rose falou que sempre que precisasse, ela falou pra minha tia, eu já falei pra Vitória, independente do relacionamento dela com meu filho, eu amo a Vitória. É que às vezes eu fico triste porque eu vejo ela de um lado, meu filho de outro sofrendo. E às vezes eu prefiro que os dois se separem e vá viver feliz do que eles viver assim, sabe? A Vitória é muito nova. A Vitória é muito nova pra ela tá sofrendo por certo tipo de coisa que ela não precisa. Pra ela tá passando certo tipo de nervoso, ela nem é casada com meu filho e fica passando nervoso de uma mulher casada com filho, entendeu? Então, ela falou pra minha tia, eu não passo pano pro João, não passo, eu brigo e muito com o João. As minhas brigas, minha e dele ultimamente, tá sendo justamente porque eu acabo com a raça dele. Eu acabo, toda vez que a Vitória me manda mensagem, o João tá em casa, aí o João tá na rua. Aí o João chega em casa, eu falo pra ele, e aí, filho? E aí? Já avisou a Vitória? Não, porque se você quer ter um compromisso com ela, então seja homem com ela. Aí ele começa a mandar eu cuidar da minha vida, entendeu? Ele fala que ele e a Vitória se resolve. E aí acaba que eu fico
numa situação complicada, porque eu defendo muito a Vitória e muitas das vezes eu acabo brigando com o João. E eu